Oi, eu sou a Patrícia, sou graduada em Psicologia pela UFG, sou mestra e doutoranda em Análise do Comportamento pela UEL e atualmente sou supervisora em Psicologia no Instituto Ninar Goiânia. Eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com a Amanda a respeito de psicoterapia e jogos. Olá, pessoal, eu sou a Amanda, sou psicóloga pela Universidade Federal de Goiás e pós-graduanda em Psicoterapia Infantil. Atualmente faço um mestrado em Desenvolvimento Infantil também pela Universidade Federal de Goiás e sou psicóloga clínica no Instituto Ninar. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre psicoterapia infantil e de adolescentes neurodivergentes e o uso de jogos nesse processo. Para iniciar, a gente vai começar um pouquinho explicando para quem não é tão da área, não tem tanto contato com esse assunto, o que seria a psicoterapia. A psicoterapia é um processo muito particular de cada indivíduo, em que a gente utiliza diversas estratégias para conseguir tornar a vida daquela pessoa mais valorosa, para que ela tenha mais contato com relações cada vez mais positivas para si mesmo. Meio que o objetivo é mudar a relação da pessoa com a vida dela, com o ambiente ao redor dela, para que ela tenha cada vez menos sofrimento e se torne sua vida mais positiva, suas relações mais valorosas para si mesmo, se aproxime daquilo que ela acredita. Da mesma forma, a gente faz com criança, né? A gente segue a psicoterapia dessa forma com adulto, mas também com crianças e adolescentes. Quando a gente trabalha com crianças e adolescentes na psicoterapia, a gente tem algumas especificidades, dada a diferença desse público para o público adulto ou idoso. Com as crianças e os adolescentes, a gente se utiliza de estratégias muito específicas para aumentar o engajamento, a gente usa uma linguagem muito próxima da deles. É importante que o terapeuta esteja muito ciente de quais são os assuntos que a faixa etária que você está atendendo conversa sobre. A gente tem que saber alguns filmes infantis e personagens infantis e super-heróis. Tem que aprender sobre tudo do universo infantil. Tem que aprender sobre bastante coisa. Então, o repertório cultural é extremamente importante para que você consiga construir, de fato, uma relação com aquela criança, né? Uhum. Eu acho que uma grande diferença da psicoterapia... Eu acredito que isso seja bom também para a psicoterapia de adultos, mas principalmente com criança, é muito importante que você diminua a verticalidade do processo e mantenha uma relação muito horizontal com aquela criança. Então, você converse sobre o que ela quer falar e se interesse pelo que ela tem a dizer, porque isso te torna um adulto um pouco diferente na vida dela. É um adulto que não tá ali para corrigir ela o tempo todo. Não que os outros adultos façam isso, mas na psicoterapia é um lugar para ser um pouco mais divertido. E você ser um adulto que cria um ambiente muito seguro para aquela criança falar sobre qualquer pensamento que ela tenha e revele seus segredos, enfim. Uma relação completamente diferente do que ela está acostumada no dia a dia, né? Assim, acho que quando a gente fala de neurodivergentes, é também interessante pontuar que, assim, existem algumas particularidades, porque geralmente quando a criança ou o adolescente neurodivergente vai para a psicoterapia, os pais esperam muito que seja em um formato semelhante ao que era quando a criança era mais novinha, né? Que geralmente são formatos mais estruturados, são formatos em que os pais recebem feedback o tempo todo e... por exemplo, né, com a DTT a gente usa muito de programação estruturadinha e aí a gente gera gráficos para mostrar para os pais a evolução e às vezes os pais sentem falta disso na psicoterapia, mas na psicoterapia não faz tanto sentido mais a gente levar, né, essas evoluções nesse formato. Acho que é muito diferente quando a gente fala sobre ensino de repertório mais formal e ensino de repertório social, por exemplo. Isso. As duas acabam sendo ensino de repertório, de certa forma, mas quando a gente está falando de coisas que não são tão sensíveis à criança, por exemplo, crianças que não falam tanto sobre os próprios sentimentos, a gente consegue ainda escrever quais foram os passos que aquela criança conseguiu atingir naquele mês. Por exemplo, a gente consegue dizer que ela montou um quebra-cabeça, que é um pré-requisito muito importante, mas que não é uma questão tão sensível assim. Acho que um grande problema uma grande diferença entre a psicoterapia e essas outras técnicas, né? Esses outros estilos terapêuticos, né? É justamente o nível que a gente pode compartilhar com os pais e não acabar com a nossa relação com a criança, assim. Eu acho que os pais acabam sentindo um pouco de diferença com isso quando a criança fez intervenção quando era muito novinha e aí agora já tá passando por esse processo, né? A gente vivencia muito crianças que saem desse ensino mais estruturado, porque já consegue estabelecer uma conversa com a gente um pouco maior. Não só isso, né? Mas tem outros pré-requisitos que levam a trocar
a maneira como o planejamento é feito, e aí os pais acabam tomando um pouco o susto, assim, tipo, mas eu não vou conversar com você sempre, mas você não vai me mostrar o planejamento vai ser detalhado, cadê os gráficos, né? Principalmente pela historicidade da análise do comportamento na neurodivergência. Sim, e também, assim, a gente, enquanto terapeuta, tem que tomar muito cuidado com o que a gente repassa para os pais, porque eles acabam usando isso na conversa com os filhos. E, assim, tem pais que têm um modelo parental mais rígido, e se a gente fala que a criança não evoluiu tanto naquela sessão ou naquele mês, eles já usam isso para chamar a atenção da criança. E não é isso que a gente quer, porque é um processo, né? É o processo psicoterapêutico da criança, do adolescente. A gente quer que eles evoluam no tempo deles mesmo. A gente só está dando um feedback assim, olha, estamos nesse momento, né? A gente não quer dizer que isso esteja certo ou errado. E eu vejo, assim, que quando a gente fala dos modelos mais tradicionais de terapia com neurodivergentes, a gente tem muito, né? A resposta certa e a resposta errada. E os pais, às vezes, se prendem muito nisso, e faz sentido, porque a nossa sociedade é muito pautada em certo e errado. Mas quando a gente fala de psicoterapia, já não faz mais sentido, porque é o processo de cada um, é algo muito particular, muito individual, né? Acho que ambas são atendimento às famílias, né? Quando a gente atende criança, a gente também atende a família, mas na psicoterapia a gente acaba tendo que deixar um posicionamento mais claro de que a minha principal preocupação é a criança. Não necessariamente higienizar ela para a maneira como a sociedade acredita que ela deveria agir. Sim. E eu acho que isso acaba sendo um ponto não tanto de conflito, né? Mas é um ponto de divergência, assim, às vezes, entre equipe e família. E é interessante a gente, por atender famílias também, utilizar da orientação parental para acolher e escutar as dificuldades que esses pais estão tendo também, né? Eu acho que eu gosto muito de passar a ideia de que nós somos uma equipe. Nós da equipe como um todo, mas principalmente a psicóloga, né? Porque quando a gente trabalha a psicologia não tem, só com psicoterapia não tem tanta equipe multiprofissional. Mas, enfim, de passar essa ideia de uma equipe, sabe? Somos eu, a família e a criança juntos, montando um planejamento para ensinar repertórios cada vez mais adequados e mais flexibilidade para que a criança consiga se adaptar ao mundo e às várias situações que ela estiver. Então, é difícil às vezes, porque os objetivos das crianças podem ser diferentes da família. E aí você precisa encontrar ali um meio termo para não negar as necessidades de ninguém. Sempre é um exercício muito recorrente você ter que tomar cuidado e acolher e escutar e não se colocar nessa posição de rivalidade com a família, né? Sim. E você falando isso, eu lembrei também de uma conversa que a gente teve recente, assim, sobre o cuidado que a gente, na psicoterapia, precisa ter de não apagar os traços do neurodivergente, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer ensinar repertório mais adaptativo, mas a gente não quer que a pessoa deixe de ser o que ela é. E muitas vezes isso também exige um diálogo entre... e aí você falou, né, assim, que é legal a gente se ver enquanto equipe, pensando nos profissionais que atendem a criança e a família, mas acho que isso até para a escola, né? Então, verdade. A gente também pensa na escola como parte dessa equipe, porque a gente precisa que todos esses ambientes em que a criança convive entendam que ela é neurodivergente, ela não vai deixar de ser só porque ela aprendeu um ou outro repertório diferente. Ela está se tornando mais adaptada à sociedade, mas não significa que ela precisa se apagar para estar adaptada à sociedade. Acho que esse é um cuidado que também é diferente na psicoterapia com crianças e adolescentes neurodivergentes, porque eles estão ainda se formando e a gente tem que tomar cuidado para não ser mais um contexto de opressão nesse sentido, né? Eu acho que esse público já tem contato com muita punição social, né? Punição social no sentido de até dar um certo sentimento para eles, assim, diante dos relatos, né? Dos meus pacientes, a gente consegue observar isso, assim, de que tudo que eu faço tá errado, nada do que eu faço tá certo. Por que todo mundo consegue fazer as coisas mais fáceis do que eu? Então, a todo momento sendo muito punido, e é muito importante que a gente, mesmo tentando ensinar alguns comportamentos alternativos, ou tentando diminuir a frequência de algumas coisas que podem causar danos para aquela pessoa, a gente ter cuidado de também acolher a ela, do tipo, olha, você tem essas características e, assim, eu acho que até a gente acaba vendo nas sessões essa
reprodução dessa ideia, sabe? De que, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso... Eu sempre tenho que ser o mais próximo possível da norma. E não é isso que a gente quer quando a gente faz psicoterapia com crianças, não é? Quando a gente chama a criança de adaptada, não significa que ela tá entrando no molde específico da sociedade, que a sociedade colocou da maneira como ela tem que ser, de neurotípicos, né? A gente tá falando, na verdade, de pessoas que conseguem se adaptar a diferentes situações. Eu tava vendo uma aula ontem foi dada na pandemia. E aí a professora tava falando justamente isso, assim, que era um tempo muito difícil e que quem ia conseguir passar por aquilo melhor era quem mais conseguisse se adaptar. As empresas que mais conseguissem se adaptar, as pessoas que mais conseguissem se adaptar, e realmente foi muito difícil, né? Esse é um exemplo meio esdrúxulo, mas... Geralmente é assim, as pessoas que sofrem um pouco menos num contexto que é desafiador para ela é quem consegue se adaptar àquele momento diferente. Então, quando a gente fala de adaptar a pessoa, não é colocar ela numa caixinha ou empurrar os comportamentos que não são tidos como dentro da norma ou mais comuns para dentro do quarto, para dentro de uma gaveta, sabe? Não é para colocar aquilo embaixo do tapete. É mais para que aquela pessoa consiga adaptar suas necessidades às necessidades do mundo. Perfeito. E eu acredito, assim, que isso que a gente está falando também entra muito na questão da importância da avaliação durante o processo psicoterapêutico todo, né? Porque quando a gente pensa em psicoterapia, a gente não tem aquelas avaliações formais que a gente tem em outros modelos de terapia. Mas a gente está avaliando o tempo todo. Geralmente a criança já chega com o diagnóstico pra gente, né? Então, já passou por avaliação neuro, por aqueles outros protocolos mais específicos. E aí, chega pra gente, eu até vejo, às vezes, um pouco, assim, essa expectativa na família. Tipo, quanto tempo vai demorar? Você me fala quando ele não precisa mais, sabe? Porque essa é a lógica de uma avaliação. São um tempo X de sessões, e aí eu te dou uma devolutiva. Sendo que a avaliação da psicoterapia é diferente. A gente, às vezes, tem que explicar um pouco isso, né? Sim, e eu vejo como algo contínuo também, porque a gente está o tempo todo analisando o repertório daquele paciente, vendo o quanto ele está adaptado ou não às situações que ele vivencia e elencando objetivos terapêuticos. Então, quando você fala também, assim, dessa questão de que a família tem que fazer parte dessa equipe de acompanhamento, e a criança é parte dessa equipe, né? A gente vê a criança, o adolescente ali, o paciente como parte dessa equipe, eu vejo também que isso por si só já nos dá uma base do quanto a autonomia, por exemplo, é um objetivo terapêutico ou não. Porque tem famílias que acolhem melhor as necessidades dos nossos pacientes e tem famílias que têm um pouco mais de dificuldade de compreender, assim, que aquela criança, aquele adolescente está crescendo e vai ter as suas próprias necessidades, vai ter as suas vontades, vai ter os seus interesses e que a gente precisa respeitar, né, valorizar isso. Então, eu vejo que muitas vezes também é nessa relação, eu não diria interdisciplinar, mas intercontextual, talvez, né? Entre escola, família, a interação diretamente global, com o paciente. Né? Mais global, é que a gente consegue identificar alguns objetivos terapêuticos. Então, assim, o nosso olhar enquanto profissionais tem que estar o tempo todo atento, muito mais do que em outros formatos de terapia, porque a gente não tem aquele momento formalzinho, né, fechadinho a cada 6 meses, por exemplo, para fazer uma avaliação. A gente faz o tempo todo, em qualquer interação. Todo o momento ali e estar muito presente, né, Isso demanda muito, acho que a psicoterapia demanda muito, principalmente com crianças neurodivergentes e adolescentes neurodivergentes também, porque você precisa estar muito presente no momento, assim, sabe? Sim. Não adianta você estar pensando demais em outras coisas, tá? A gente precisa escutar, porque às vezes você vai deixar passar uma coisinha que era muito importante você fazer uma intervenção naquilo lá e ia ser uma virada de chave pro caso, assim. Sim. Então, demanda bastante nesse sentido, assim. Eu acho que falando sobre família, como você estava dizendo, a gente consegue... Quando a gente está trabalhando com psicoterapia infantil e psicoterapia adolescente,
Quando a criança, principalmente, o primeiro ambiente de aprendizagem que aquela criança tem é a família. Então, muito provavelmente você vai observar padrões comportamentais, ou coisas que aquela criança faz com muita frequência, que a família também reproduz, ou que a família mantém aquilo, que pra você pode não ser tão adaptativo, mas na casa dela aquilo ali funciona, sabe? Sim. Então, a gente precisa ter esse conceito, assim, global e essa observação geral da criança, escutando, e do adolescente também, escutando tanto a escola quanto a família, não só as observações clínicas, assim. Ao mesmo tempo, eu acho meio complicado, porque foi a minha grande dificuldade no comecinho da carreira, assim, de que quando você está atendendo crianças neurodivergentes, o que você tem para trabalhar é a relação de vocês, sabe? Quando você está trabalhando em contextos mais estruturados, você tem ali um planejamento, tem uma coisa muito específica, um set muito claro para fazer, né? Umas coisas mais, assim, diretivas. Mas quando você tá na psicoterapia, não tem esse direcionamento tão claro. Você precisa soltar um pouco a mão, às vezes. Trabalhar a sua própria flexibilidade também. E estar muito presente ali no contexto e tal. E isso, às vezes, é um pouco difícil, principalmente no começo da carreira, porque você, muitas vezes, se encontra com crianças e adolescentes que não sabem relatar quase nada. E quando a gente tá trabalhando com psicoterapia de adultos, aquela pessoa fala 50 minutos. Muitas pessoas, né? Algumas pessoas são verborrágicas por 50 minutos, te dão muito acesso a muitas coisas que te fornecem dados suficientes para você fazer uma avaliação de qual que é a formulação do caso daquela pessoa, quais são os padrões que ela mantém, por que ela mantém aquilo. Mas com a criança você fica muito à mercê da relação que você vai estabelecer com ela. Sim. Porque não é só a parte do relato. Então, a gente precisa extrapolar o verbal ali para conseguir tanto ter dados para fazer essa avaliação constante e conseguir entender quais são os déficits, quais são os excessos, quais são as potencialidades daquela criança, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito quais são os déficits, quais são os excessos, e a gente esquece um pouco de falar sobre potencialidades, né? Sim. Como você é minha supervisora, às vezes você me pergunta, você me manda as potencialidades do fulaninho? Eu fico, meu Deus. Quais são as potencialidades do fulaninho? Ele tem várias, mas eu nunca sistematizei dessa forma, assim, porque a gente acaba pensando pouco sobre isso, sabe? Sim. Quando a criança chega na amnésia, é muito sobre a queixa, sobre o que a gente precisa mudar, e a gente esquece um pouco de observar e enxergar aquela criança para além da queixa dos comportamentos problemas, sabe? Sim. Acho que as famílias também seria interessante a gente trazer isso, assim, de tipo, olha, vamos investigar essa pessoa, que ela não tem os mesmos repertórios que eu, ainda tá aprendendo muitas coisas. Mas já sabe também muitas coisas, né? Não tá vindo crua, né? Faz sentido isso, e com tudo que você está falando, assim, sobre o quanto a gente precisa olhar muito para o não verbal, nessa interação com crianças e adolescentes, eu fico pensando muito, assim, na importância que tem o vínculo terapêutico, né? Em qualquer terapia tem uma importância muito grande, mas na psicoterapia, principalmente com crianças e adolescentes, eu acho, assim, essencial, é a base para tudo. Porque se já é uma criança ou um adolescente que não tem capacidade de relatar muito bem, aquela pessoa precisa se sentir à vontade para te mostrar quem ela é. E ela vai te mostrar em diferentes situações, não necessariamente falando para você. Você precisa conhecer o suficiente, aí entra de novo aquela questão dos interesses, né? Conhecer o suficiente os interesses daquela pessoa. E acho que o desafiador para nós é que, assim, quando a gente lida com crianças e adolescentes, os interesses da sociedade como todos estão mudando o tempo todo, né? E a gente está lidando com gerações novas o tempo todo. E a gente tem que ir aprendendo as coisas. Então, assim, sei lá, um tempo atrás era galinha pintadinha. Hoje em dia, nem todas as crianças se interessam por galinha pintadinha. A gente precisa estar o tempo todo consumindo os conteúdos novos que estão surgindo, né? Então, assim, quando teve o boom do Divertidamente, acho que todas as pessoas do mundo fizeram pelo menos um recurso. Sim, tiveram que assistir o filme, entender o que era, montar material em cima disso, porque, assim, foi um boom, as crianças se interessaram muito. E para nós é um recurso fantástico, né? Porque fala de um jeito mais lúdico, fala, querendo ou não, das emoções, e a gente pode trazer isso de um jeito mais próximo da linguagem das crianças em consultório, então... E principalmente o Divertidamente 2, ele trouxe muitas epistemologias parecidas com as da terceira onda da análise de comportamento. Acho que a gente tem muitos
recursos para falar de mentalismo, sabe? Sim. E aí, para as crianças é um pouco mais fácil, eu acho, entender coisas mais concretas. E quando você tem no Divertidamente uma central, uma bolinha que é um pensamento, uma cor para cada emoção, isso ajuda muito. Principalmente crianças e adolescentes neurodivergentes que têm, já costumam ter, né? Cada um tem a sua especificidade, mas é uma parte do diagnóstico também ser um pouco mais fácil entender com coisas concretas, né? Desenhos e imagens, então a gente consegue se utilizar dos personagens. Eu acho que por isso, assim também, sabe? Tornando a coisa um pouco mais concreta do que só falando. Sim, com certeza. Inclusive, em vários casos de psicoterapia, eu recomendo que seja utilizado algum recurso relacionado com o tema do Divertidamente, porque boa parte dos nossos casos tem essa demanda, né, de trabalhar emoções, seja reconhecer as próprias emoções, seja reconhecer as emoções do outro, ou não só reconhecer, mas saber como lidar com aquelas emoções. Entender que não existe emoção boa ou ruim também, que a gente sente porque sente, e aí entender por que você sentiu aquilo naquele momento, e como que você pode lidar com aquilo que você sentiu. Então... A gente consegue também pegar partes de situações e vivências da Riley e falar, olha, isso aqui aconteceu por conta disso, porque crianças geralmente criam regras muito específicas na cabeça dela, sabe? Assim, às vezes acontece uma coisa e existem muitos comportamentos que são como quase que superstições e não fazem o menor sentido pra gente, mas é a explicação clara daquilo. Vamos supor, sei lá, eu apertei uma campainha e um copo caiu. Toda vez que eu apertar a campainha, o copo vai cair. Esse tipo de relação muito direta e em que correlação se torna muito causalidade, eu percebo muito em crianças também. E aí eu vejo como papel do psicoterapeuta, tanto com crianças quanto adolescentes, na verdade, assim, principalmente na neurodivergência, trazer o contexto, sabe? Observa o seu meio, observa onde você tá, né? Eu acho que a sociedade atualmente fala muito sobre autocontrole, e o autocontrole para análise do comportamento, eu acho que é o único autocontrole que realmente deve ser bom da gente ensinar, que é a pessoa conhecer as contingências, conhecer em qual contexto ela age de cada forma, pra ela conseguir evitar momentos em que ela vai ficar muito desregulada, que aquilo vai causar muito mal pra ela, sabe? Se conhecer pra se autocontrolar nesse sentido, não controlar seus próprios sentimentos, como a Riley queria fazer no começo, né? Mas eu acho que o nosso papel como psicoterapeuta vem um pouco disso, assim, de fazer como se fosse uma análise funcional com uma criança, sabe? O que aconteceu? Aí, o que estava acontecendo antes? E o que aconteceu depois? E como você se sentiu no seu próprio corpo? Porque isso passa muito despercebido, principalmente com o público neurodivergente, assim. Eu acho que tem especificidades do público neurodivergente que são desafios para o psicoterapeuta e para as outras pessoas também que convivem com o público, no sentido de que são, em geral, né? Eles têm um pouco mais de dificuldade com o estabelecimento de interações sociais, então a interação social geralmente não é reforçadora por si só, né? E aí a gente, como psicoterapeuta, tem que utilizar de outros recursos para se emparelhar ali com uma coisa legal e ficar legal para aquela criança também, porque a interação em si, muitos dos meus pacientes falam, eu não gosto de conversar. Não, eu não gosto de conversar, eu não quero ter amigos, porque realmente é muito difícil para eles ter amigos, e a gente precisa ficar lutando um pouco contra isso. E aí eu percebo também no meu público um certo distanciamento dos próprios sentimentos e das próprias necessidades até fisiológicas também. A gente fica nesse processo de, olha, você precisa se perceber, e a gente vai ensinando isso, sabe? Assim, acontece alguma coisa. E aí eu gosto de usar a relação justamente nesse sentido, de não só essas coisas mais concretas, né, como personagens e filmes, mas também da nossa relação. Você tá vendo do jeito que você tá agora? Olha como que tá seu rosto. Olha, será que seu coração tá batendo mais forte agora? Quando tá parecendo que tá meio ansioso, sabe? Implicando de novo, né, a relação terapêutica ali no processo de ensino das habilidades. E quando você fala, né, sobre essa importância da contextualização, ensinar o paciente a perceber eventos antecedentes, eventos consequentes, eu acredito também que esteja muito relacionado com a dificuldade dos relatos. Porque para você relatar algo, você precisa ser capaz de identificar o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Você não consegue relatar com muita riqueza de detalhes se você não perceber esses eventos de antes e depois. Então, quando a gente ensina em diferentes contextos, perceber
perceber mesmo a relação, né, do ambiente com a resposta que um indivíduo teve, seja o próprio paciente, seja um personagem de filme, seja a gente mesmo, né, que muitas vezes a gente se coloca na relação contando histórias pessoais. Mas quando a gente faz isso, a gente está ensinando, olha, quando você for relatar algo, você precisa incluir elementos do que aconteceu antes e do que aconteceu depois, para que eu entenda. Não consigo entender nada. Eu acho que, já entrando num assunto um pouco de jogos, eu acho que uma das melhores coisas que você já me ensinou na vida foi aquele jogo da Netflix. Ai, pode falar, Marco. Da Netflix. Aquele jogo Storyteller. Que a gente faz uma historinha em quadrinhos, né? E eu acho ele genial, porque quando você... Vamos supor que a gente... Vou tentar explicar um pouquinho, né? Precisa criar uma história em quadrinhos. E aí, as iniciais são Adão e a Eva. E aí, tem um título e 3 quadrinhos em branco. E você precisa criar as cenas com os personagens. E aí, tem um deles que o título é... Adão... Adão fica triste, ou Adão... acho que Adão fica triste. E aí, se a criança coloca... A Eva morrendo, que tem a cena de morte lá. Sim. A Eva morrendo e o Adão, sem colocar antes que eles se conheceram, que eles se apaixonaram, não acontece nada. O próprio personagem fica tipo assim... Não faz sentido. Que túmulo é esse, né? Então fica assim, fica muito sem... Pra mim, foi o melhor recurso pra ensinar a criança a relatar. Porque até um adolescente também, assim, acho que, na verdade, esse recurso em si, eu utilizaria até com um adulto que tem baixo repertório de relações, de relatos, sabe? Porque às vezes espera-se muito do terapeuta, mas você não tá me dando nada pra eu fazer. Eu preciso que você entenda que pro Adão ficar triste que a Eva morreu, ele tem que ter conhecido e se apaixonado por ela. Assim o coração dele vai se partir. Eu acho que esse é o que eu mais utilizo, assim, pras crianças... aprenderem, sabe? Histórias em quadrinhos, em geral, também são muito boas, né? Porque, sim. Tá, mas da onde que veio isso aqui? Aí você consegue perguntar no modelo, porque parece um pouco inquisitório você ficar pra pessoa, tipo, como assim? Não entendi. Quem? E não é que aquela pessoa não tá relatando que ela não quer, é que ela não consegue. Sim, ela não sabe fazer aquilo, né? E você tem o papel de ensinar pra ela. Eu adoro esse jogo que você mencionou, Storyteller. Eu descobri totalmente por acaso, eu tava procurando um jogo pra eu jogar. E aí a Netflix agora... não sei se pode falar marca, mas agora já foi. A Netflix tem vários jogos agora, fica recomendando. E esse apareceu pra mim por acaso, não sei o que foi que o algoritmo achou lá. E quando eu vi, eu falei, gente, isso aqui é um recurso terapêutico. A gente precisa começar a utilizar, porque... Realmente, como eu falei, né, boa parte das nossas demandas na clínica são relacionadas com reconhecimento de emoções, relatos. Então, faz todo sentido a gente usar um jogo que já é com uma estética voltada para a criança, que é para chamar a atenção mesmo. Foi pensado em termos de gradação, de level design mesmo, né, de aumentando o nível de dificuldade. E a gente só precisa ali ter um tablet, ter um celular, abrir ali e jogar com a criança. A gente não precisa comprar aquele recurso, né? Eu acho que é um recurso muito acessível. Claro, tem que assinar a plataforma, mas, enfim, comparado com outros recursos, é um recurso muito acessível, que tem já vem muito pronto. Tem teste grátis da plataforma, então você consegue ficar lá um mês jogando. 30 dias jogando de graça com a criança. Às vezes já é suficiente para aprender. Mas eu adorei, assim, quando eu vi, eu sugeri para várias terapeutas, porque realmente eram demandas que faziam completo sentido com aquilo que o jogo trabalha. E quando a gente fala, né, de jogos, assim, um dos aspectos que os jogos são tão interessantes para o ensino de habilidades é justamente essa gradação, esse aumento do nível de dificuldade, que é uma coisa que a gente da análise do comportamento valoriza muito. O ensino em pequenos passos, a gente aumentando a dificuldade conforme o paciente vai avançando. E os jogos, eles têm que ser assim. Para que eles sejam divertidos, para que eles sejam interessantes, precisa haver ali uma combinação entre o repertório daquela pessoa, né, o nível de repertório que ela já tem,
e o nível de dificuldade da tarefa. Tem que ter um equilíbrio. A tarefa não pode nem ser exatamente dentro do repertório que a pessoa já tem, senão vira um jogo chato. E não pode também ser muito difícil, senão vira um jogo... Maçante, né? Maçante, que a pessoa fica ali tentando e nunca consegue e acaba desistindo de jogar. Então, quando eu vejo jogos, assim, que tem um level design muito bem feito, eu gosto muito de pensar em quais habilidades aquele jogo está ensinando e como que a gente pode usar isso em terapia. Muitas vezes eu caio nos jogos por acaso, igual aconteceu com esse, procurando um jogo para jogar, eu acabo caindo em algum que eu vejo e falo, nossa, esse daqui é legal de usar, de trabalhar. E, recentemente, também, a gente no Ninar adquiriu um monte de jogo analógico, né? Que, assim, a gente tá falando de um que é digital, mas não se restringe aos digitais, né? A gente pode ter jogos analógicos muito bacanas que também vão ajudar no desenvolvimento dessas habilidades. Então, acho que também faz parte do repertório de terapeuta saber jogar jogos variados e saber como utilizar aquele recurso. Eu acho esse o ponto principal, assim, da gente sempre... É isso que eu acho que une tudo que a gente tem dito até agora. É que para você escolher utilizar o jogo com aquela pessoa, você tem que ter feito uma análise de quais são as habilidades que você quer trabalhar. Então, não é usar o jogo ao léu, usar o jogo no vácuo. Ai, vi esse aqui, vou comprar... Vi esse aqui, vou levar pra sessão, tô sem nada pra fazer, vou levar esse jogo. Não, quando a gente utiliza de uma estratégia terapêutica, quando a gente se utiliza de alguma coisa na sessão, a gente precisa ter um planejamento por trás. Sim. Sabe? E... Não é só brincar, né? Não é só um brincar, né? Às vezes parece que, foi lá só pra fazer... Só pra jogar jogo de... Só pra jogar isso aqui, sabe? Assim, às vezes pode passar um pouco dessa impressão, mas tudo isso é parte de um ensino também, sabe? Eu acho que na terapia, que é muito diferente, a relação que você estabelece na terapia é diferente das relações do mundo, porque aquela é uma relação que é para ser genuína, que é para ser um vínculo afetivo verdadeiro, mas ao mesmo tempo tem um planejamento por trás, sabe? Você sabe qual assunto você vai explorar mais, você como terapeuta tem que ficar muito fazendo essa avaliação contínua, como a gente disse, para conseguir escolher cada coisa. Se a gente não tivesse observado, por exemplo, a gente mudou pra psicoterapia com a criança, né? Que a gente usou com uma das crianças, várias, que a gente usou esse jogo. Sim. Mas aí você percebe que a criança não tá conseguindo entender muito bem quando você pergunta, mas o que aconteceu antes? Não tem tanta noção de temporalidade, não consegue entender que uma coisa leva a outra. E aí que você percebe que você precisa, então, voltar atrás e ensinar aquela pessoa a relatar, ensinar a fazer relações, pra aí, de fato, conseguir chegar conseguir atingir o seu objetivo terapêutico, né? Sim. E quando a gente fala, assim, dessa relação, né, entre o recurso que você escolhe e o objetivo que você tem, tem um diálogo que eu presenciei uma vez, bem no comecinho da carreira, assim, na clínica que eu estava trabalhando, que nunca saiu da minha cabeça, que uma terapeuta virou para a coordenadora e falou, a gente precisa de mais jogos, porque esses jogos aqui não trabalham o que eu preciso trabalhar. E assim, tinha muitos jogos na clínica. E a coordenadora falou para ela, olha, por isso que a gente é psicóloga, a gente não tá aqui só para jogar, não é ludoterapeuta, porque a gente tem que fazer os jogos e ensinarem o que a gente quer que eles ensinem. A nossa função não é simplesmente pegar um jogo e seguir a regra que ele já trouxe ali no manual. É a gente pensar como que aquele jogo pode se desdobrar em várias outras funções. E quando a gente pensa, por exemplo, na tolerância à frustração, é algo que a gente consegue trabalhar com tantos jogos diferentes que eu fico pensando assim, a gente não precisa ter um jogo específico que seja para isso. Apesar de que no mestrado e doutorado eu desenvolvi um jogo específico para ensino de empatia, né? A gente não precisa ter um jogo que faça isso se a gente souber usar um recurso que já existe com essa função. E é por isso que a gente estuda a nossa área também, né? A gente não só pega os jogos para jogar com as crianças, é por isso que a gente tem que ter o norte ali, que é o objetivo terapêutico. E aí, voltando, né? Quando a gente fala de tolerância à frustração,
tem jogos que realmente você não vai conseguir trabalhar aquilo porque são jogos muito extensos, não vai dar tempo da criança ganhar ou perder no jogo, por exemplo. Mas tem jogos que são tão rápidos que você consegue trabalhar aquilo dali, a autorregulação, a tolerância à frustração, várias vezes na sessão. Porque pode acontecer, né? Existe uma probabilidade muito alta de acontecer várias vezes a derrota no jogo. E aí você consegue ensinar. E isso eu falo, assim, tanto de jogos analógicos quanto digitais. Então, a gente tem, por exemplo, tem aquele joguinho do quebra-gelo, ele tem várias variações aí, mas acho que o inicial foi o quebra-gelo, que ele é muito rápido. Você consegue jogar várias partidas. Ele em muitos minutos e ele termina em 10 segundos. Exato. Termina muito mais rápido do que você monta. E assim, é muito frustrante, porque a criança tá ali toda concentrada, toda engajada, a criança ou adolescente, né? Mas geralmente a gente usa isso mais com crianças. E aí, ela tá ali toda concentrada, fazendo um esforço de escolher a pecinha que ela acha que não vai cair. E aí, de repente, cai tudo. É uma frustração imensa. E aí, você consegue trabalhar isso ali naquele momento, né? Que a gente também muitas vezes fala, assim, que os jogos, eles são um ambiente seguro para você trabalhar repertórios que nem sempre acontecem em situações seguras. Então, assim, tolerância à frustração é algo que é muito difícil trabalhar em outros contextos, porque você não vai frustrar a criança de propósito. A gente, né, eticamente a gente não vai fazer isso. Mas em um jogo é tão natural e é tão lúdico que mesmo que a criança se frustrar, a gente sabe que aquilo ali provavelmente não vai gerar um trauma nela e a gente consegue ensinar a autorregulação que a gente precisa ensinar. E como você falou também antes sobre o nivelamento, né, do que aquela pessoa consegue fazer ou não. A gente consegue, por exemplo, às vezes, no início do processo, a criança perder nesse jogo, no quebra-gelo, por exemplo, é muito difícil para ela, de uma maneira que ela entre em um nível de desregulação que a gente não consegue ensinar nada. E aí a gente, enquanto psicólogos, como você falou, né, a gente estudando a teoria e adaptando as coisas, às vezes é uma frustração também você fazer um jogo demorado ou um jogo mais difícil, por exemplo. Eu acho que de adivinhação, até chegar a perder ou ganhar, você já passou por várias frustrações, várias perguntas de tipo assim, eu sou um animal? Sabe, quem sou eu, né? Eu sou um animal, e aí você fica num estado de desamparo enorme, porque existem muitas coisas no mundo e pode ser qualquer coisa dentro da sua cabeça, na sua cabeça, e você fica ali, e eu já vivenciei com crianças, assim, que perder era um nível de frustração muito alto e um nível de desregulação que ela ainda não estava pronta para chegar. E aí eu não vou ficar fazendo ela perder 10 vezes até ficar bom, até ela aprender a segurar o choro quando ela perder, sabe? Sim. Não, a gente coloca adaptações de programações e de planejamentos de jogos ali, recursos, de uma maneira que vai aos poucos, sabe? Ficar ali para aquela criança ficar 1 minuto tentando adivinhar era muito difícil, muito ansiogênico. Mas se na segunda sessão a gente conseguiu que ficasse 3 minutos, já melhoramos muito a tolerância à frustração. Sim. Aguentamos ser, de certa forma, frustrados de uma forma ali, esperando que ganhe, né? Então também tem isso que facilita que a pessoa se engaje, né? Ela quer muito ganhar, sim, mas tá tolerando algumas coisas para depois ganhar. Então a gente consegue, estando muito atento, né? A gente consegue usar o mesmo jogo de maneiras totalmente diferentes para o mesmo jogo, com crianças diferentes, é usado de maneiras totalmente diferentes, assim. Sim. E uma coisa legal também dos jogos, pensando nisso que você está trazendo, né? É assim, o quanto a gente consegue quantificar a evolução do nosso paciente. Porque, como eu falei, né? Em outros modelos de terapia, a gente consegue montar gráficos, quantificar ali as respostas, porque a gente considera muito certo e errado. Mas quando a gente vai para psicoterapia, muitas vezes é difícil fazer isso. E aí, no contexto do uso de recursos como os jogos, a gente tem essa quantificação, porque a gente tem ali a contagem dos pontos ou a contagem do tempo que a pessoa permaneceu na atividade, e a gente consegue tanto usar isso como uma métrica para nós mesmos, né, pensando em termos terapêuticos, mas também para a criança se ver evoluindo, para o adolescente, né, também se ver evoluindo. Então, eu vejo que esse aspecto do resultado quantificável,
ele, para nós, que somos analistas do comportamento, que valorizamos muito a métrica, é um aspecto, assim, que vem... que casa perfeitamente, né, com aquilo que a gente busca na terapia. A gente busca ver uma evolução e conseguir mostrar para os nossos pacientes, conseguir mostrar para os familiares também que essa evolução está acontecendo. E quando a gente tem algo muito objetivo, acho que facilita para todo mundo entender. Sejam os pais, que muitas vezes são leigos sobre o processo terapêutico, sejam os nossos próprios pacientes, que muitas vezes... não vão compreender se a gente descrever assim, nossa, você teve uma excelente evolução porque você aprendeu a fazer isso e aquilo. E a pessoa vai ficar, né? Como assim eu aprendi? Então, ali no jogo você consegue ver que a pessoa de fato está ampliando a pontuação, ampliando o tempo de espera, né? O tempo de tolerância. Eu acho que falta um pouco, às vezes... no fazer mais clássico da psicoterapia, em geral, não só com crianças e adolescentes, mas principalmente com crianças e adolescentes, o trazer a pessoa para o processo terapêutico, sabe? Que foi até uma discussão que a gente teve recentemente, assim, de que às vezes a gente esquece que aquela pessoa faz totalmente parte do processo, sabe? Você marca muitas reuniões com os pais, por exemplo, de devolutiva, mas você nunca deu uma devolutiva pro seu paciente. Você nunca falou com a sua criança, com o seu adolescente, tipo assim, você percebeu que quando você chegou aqui, você pegava essa bola e jogava na sala inteira? E eu não conseguia conversar nada com você, agora a gente consegue sentar, conversar, e depois a gente joga a bola pela sala inteira, tá vendo? São pequenos avanços, mas você conseguir descrever isso, assim, até pra gerar um pouco mais de autoestima, autoeficácia naquela pessoa, né? Porque é muito importante pra ela entender, pro engajamento como um todo, ela entender o que ela tá fazendo ali, tipo, por que ela tá lá. Uma pessoa, uma criança e um adolescente, geralmente chegam na psicoterapia não porque eles pediram, mas porque o pai achou que seria necessário, a escola achou que fosse necessário, mas é sempre um terceiro que coloca aquela criança em contato com você. Não necessariamente ela quer estar ali ou ela entende o porquê ela está ali. A gente esquece um pouco de trazer a pessoa para o processo terapêutico, né? E eu acho que isso é um grande esforço do terapeuta e demonstra para aquela criança, e eu acho que principalmente para adolescentes, de que você é muito sincero com eles, sabe? Porque eu acho que crianças são um pouco acostumadas, assim, na tentativa de proteger as crianças, a gente, enquanto adulto, acaba não falando a verdade muito nua e crua, a gente esconde uma coisa ou outra, e pode passar despercebido pra gente, mas eles são muito sensíveis a isso, assim. Sim. Então, eu vejo, assim, muitas crianças com um histórico de, tipo, será que vai mentir pra mim? Será que vai falar a verdade e tal? E desconfiar muito de você. E você ser sincero nesse sentido, tipo assim, olha, eu conversei com a sua mãe essa semana, e aí a gente conversou sobre isso, isso e isso. Ela me falou assim, e o que você acha? Você concorda? Eu percebi que você fica um pouco mais agitado quando a gente tá jogando, você... Conta quantas faltam pra eu ganhar. Você fica muito preocupado com isso. Você faz isso em outros momentos? Você acha que isso faz sentido? Você percebeu? De uma maneira muito... Eu acho que compassiva, assim, sabe? Eu acho que o ponto todo da psicoterapia e do que a gente ensina para as crianças é que, como você falou, né? Que os outros ambientes de tolerância à frustração, por exemplo, não vão ser como os dos jogos, né? Tão seguro quanto os dos jogos. E foi uma coisa que eu aprendi, assim, durante uma supervisão que eu tava fazendo... da supervisora me ensinar de que, assim, olha, se você ser um pouco mais firme com esse seu paciente, com essa criança, ainda assim você vai estar sendo muito mais compassiva do que várias outras pessoas, do que vários outros contextos dele, sabe? Então, não se sinta mal se você colocar um limite, porque você está ensinando aquela pessoa a lidar com limites que outras pessoas vão colocar. E o limite da maneira como você coloca, com certeza está muito mais compassivo, acolhedor do que o que a sociedade vai dar. Então, isso foi, assim, uma virada de chave pra mim, sabe? Pra entender que eu poderia colocar algumas regras e até utilizar de jogos de maneira um pouco mais firme, assim. Porque às vezes a gente deixa muitas crianças ganhar pra evitar que elas chorem e tal, sabe? Sim. Às vezes a gente não fala as coisas porque não sabe como que a criança vai reagir. E aí você fala isso, olha, eu acho que você consegue, sim, lidar com isso aqui que eu vou te falar. Também faz com que a própria criança entenda que ela consegue. Porque se alguém faz tudo por ela provavelmente pode pensar que ela não consegue fazer. E quando a gente pensa assim, né? Até a gente mesmo jogando os jogos. Muitas vezes as regras
são o que dão a margem para a gente saber até onde a gente vai, até onde a gente não pode ir, mas não necessariamente fazendo com que aquela experiência se torne desagradável ou chata. Na verdade, é só nos dando um norte mesmo, né? E muitas vezes as regras também demandam ali um nível de tolerância à frustração, mas pensando no contexto terapêutico, elas também podem nos ajudar, assim, pensando nas regras dos jogos, né? Como que elas podem nos ajudar a ensinar para o nosso paciente a seguir instruções, a ter um senso de responsabilidade. Então, eu sei que eu não posso fazer tal coisa com o meu personagem, porque senão vai cair num abismo, porque senão eu vou perder um ponto, ou algo nesse sentido, né? Algum tipo de punição ali dentro do jogo, que não necessariamente vai ser aversivo. Às vezes vai ser só um jeito da pessoa construir esse senso de responsabilidade, entender a importância do segmento de algumas regras. E quando a gente fala de dar limites também, de regras básicas, né? Eu sempre gosto de colocar isso nas as primeiras sessões de psicoterapia, formação de vínculo e estabelecimento de regras básicas. Porque as regras básicas são o que norteiam ali como que vai ser aquele processo. Como que a gente vai se relacionar? A gente tem regras definidas em todas as relações. Eu gosto muito do contrato terapêutico com a criança nesse sentido, sabe? Não aquele contratão, mas um contrato assim, olha, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Vamos assinar agora pra gente se comprometer e tal. Eu acho que você tem muitos recursos terapêuticos, assim, pensando nas supervisões que a gente já teve, acho que você tem muitos recursos terapêuticos que são legais para trazer isso, tanto pensando nas regras, né, esse contrato mais simplificado, que é mais na linguagem da criança, é legal, mas também pensando na criança entender por que ela tá ali, a criança ou o adolescente, né, porque aí, nesse caso, a gente fala muito de criança, porque a gente tem muito mais crianças do que adolescentes na clínica. Ainda estão chegando os adolescentes. Sim, as crianças também estão crescendo e estão chegando adolescentes já para nós. Então, e tem também aqueles recursos que você usa que são para ensinar o porquê que a pessoa tá ali, e não só ensinado, tipo assim, olha, é o seguinte, seu pai e sua mãe falaram que você tinha que vir aqui por isso. Mas, as pessoas geralmente vão pra terapia por esse motivo. Qual desses você acha que faz sentido para você? O que você gostaria de trabalhar aqui? Então, implicar a pessoa no processo terapêutico também nesse ponto, né? De ela estabelecer alguns objetivos, algumas demandas. Porque isso vai aumentar um pouco o engajamento, né? A gente usa os jogos pra aumentar um pouco o engajamento também da pessoa, mas ela entender por que ela tá ali faz todo sentido, assim, que aí ela mesma também acaba percebendo, depois eu comecei a terapia, parece que eu comecei a fazer isso aqui melhor, né? Sim. Tipo, as regras, por exemplo, eu já tive um caso que eu precisava muito estabelecer alguns limites. Só que havia uma recusa muito grande quando o menor limite era dado, sabe? Assim, não, nós temos que ir embora tal horário. Mas eu não quero, não. O menor limite já era uma dificuldade muito grande, sabe? Um desafio muito grande. E aí, você começa a jogar um jogo que tem regras e fala, olha, não, esse jogo aqui... Você também desloca um pouco da questão pra você. Se não sou eu que tô te colocando a regra, tá vendo? O jogo é assim, nós precisamos jogar o jogo, não é divertido? E se implicar também, né? Eu vou seguir essas regras e você também vai seguir essas regras. Nós dois estamos aqui seguindo as regras que foram impostas por uma terceira coisa, que não sou eu tentando te ensinar algo, né? E aí a gente consegue perceber, sabe? Que pelo segmento de regras do jogo, assim, houve um aumento muito grande na noção de que, não, eu preciso seguir alguma regra, sabe? Então, foi muito mais fácil, assim, de... depois houveram relatos da própria paciente de que foi mais simples para ela negociar horários com os colegas, negociar brincadeiras com colegas, porque eu falava, tipo, olha, não, a gente precisa negociar, então, sabe, assim... Os jogos me ajudaram muito nesse caso especificamente, porque não dava pra ser muito diretiva, e eu precisava de uma terceira coisa pra ser quem colocava esse limite, assim. Sim, e funcionaram ali como um ponto de partida, né? Acho que esse também é um aspecto que as pessoas sempre têm que ter em vista. Que, primeiro, a gente não está jogando com a criança ou com o adolescente só para brincar, só para ser divertido. Sempre tem um objetivo terapêutico a ser alcançado.
Mas também, aquilo ali nunca é o fim. A gente não tem o objetivo só de, agora meu paciente está jogando nesse jogo lindamente, está seguindo todas as instruções, está fazendo tudo que tem que fazer e está ganhando tantos pontos. Não é só isso, a gente não para por aí. Sempre tem a questão da generalização. Então, a gente sempre usa os jogos pensando naquilo ali como um meio para chegar em outro lugar. E é isso que você está dizendo, né? Assim, que houve essa generalização. A própria paciente percebeu a generalização. E isso é fantástico, assim, é o ideal, né? É o que a gente quer, na verdade, né, que o que a gente ensina no consultório faça sentido no restante da vida da pessoa e a longo prazo também. Acho que quando a gente faz orientações parentais para falar sobre a importância de algo que a gente está fazendo, né, é muito importante trazer isso. Olha, isso aqui é importante a gente fazer agora, porque no futuro tal e tal coisa pode acontecer, sabe? E esse é o nosso objetivo, assim, um ensino global, assim, uma melhora geral na vida da pessoa. Às vezes, em supervisão, eu até me sinto meio assim, gente, será que eu tô imaginando longe demais? Porque eu sempre trago isso, né? Olha, a gente precisa ensinar isso agora, ou a gente precisa evitar isso agora, porque lá na frente, no ambiente de trabalho e tal, no ambiente de relacionamento amoroso, a pessoa pode ter essa dificuldade. E aí, muitas vezes, eu fico pensando, gente, será que os pais estão me acompanhando nessa transposição de habilidades? Porque é isso, o terapeuta e o supervisor, consequentemente, tem que fazer esse exercício o tempo todo. O que eu estou ensinando agora e como que isso vai refletir lá na frente, né? E de trazer essas outras situações para dentro do consultório também, né? Às vezes com roleplay e essas coisas. Sim. A gente faz uns teatrinhos ou outros para preparar para o mundo mesmo, né? Porque Exato. O objetivo não é que a minha relação com aquela pessoa seja boa. É que a relação dela, as outras relações dela também sejam boas, a partir de uma relação boa que ela estabelecesse comigo. E pensando em roleplay, que você acabou de falar, né? A gente tem o role-playing game, que é justamente RPG, que pode ser o RPG de mesa. Existem jogos também que são ali derivações do RPG, que visam justamente trabalhar essas habilidades de um jeito mais contextualizado. E a gente está começando agora a inserir isso no Ninar também, acho que vai ser uma experiência fantástica. Ainda não temos exemplos para trazer, né? Mas pensando assim, em como o RPG pode auxiliar no ensino tanto de habilidades sociais, porque os pacientes precisam desempenhar ali um papel em uma relação e não demonstrar muita experiência, não demonstrar muito domínio. Não demonstrar muito domínio de determinada habilidade pode prejudicar ali o desenrolar da história. Então, os pacientes muitas vezes se sentem mais motivados a desempenhar um papel de uma forma mais habilidosa, pensando em contexto social mesmo. E isso não fica perdido, né? Porque muitas vezes na psicoterapia é difícil a gente trabalhar isso. E até em grupos terapêuticos de habilidades sociais também é difícil trabalhar isso. E quando você fala de um objetivo, assim, pra fazer isso, fica muito abstrato, eu acho, muito longe, sabe? Que é uma coisa que a gente aprende um pouco no começo, os princípios básicos do comportamento, que a pessoa eu não deixo de jogar, eu quero jogar videogame agora, ao invés de estudar pra prova, porque eu vou receber a nota da prova mês que vem, então vou ficar muito mais sob controle da coisa boa de agora, do que a anterior. Eu acho que o jogo meio que condiciona o desenvolvimento dessa habilidade a algo positivo no jogo, que é ali meio imediato, mas no todo a gente vai, na verdade, utilizar aquela habilidade durante a vida toda, né? Então, a gente meio que vai ajudando com que a pessoa, principalmente a pessoa que se recusou a ir pra terapia, assim, né? Que ela perceba que, primeiro, a gente coloca uma coisa a curto prazo pra aumentar a motivação, pra conseguir chegar nesse outro ponto. Porque eu acho que é muito difícil de você convencer alguém a desenvolver alguma habilidade pensando muito de uma maneira muito abstrata, muito longe, sabe? Assim, pros pais não tanto, mas pros adolescentes e para as crianças, sim, né? Com certeza. Até pensando nessa questão que você falou, né, da prova. Esse é um exemplo fantástico, porque mesmo que a criança ou adolescente fique sob controle da nota, também não é bem isso que a gente quer que a pessoa fique sob controle. A gente quer que fique sob controle do porquê que eu estou adquirindo esse conhecimento, o que eu vou fazer com isso no futuro. E muitas vezes no RPG a gente consegue trazer isso.
Então, a gente pode ter ali uma determinada situação que os jogadores precisam desenrolar ali, resolver uma equação matemática. E que faça sentido naquele contexto. Então, assim, você precisa calcular isso daqui para saber o quanto que você vai receber de recompensa quando você fizer determinado trabalho para o fulano de tal lá dentro do jogo. E aí, que começa a fazer sentido e contextualizar habilidades que muitas vezes são abstratas. E mais ainda, o mestre pode... O que mestra o RPG, no caso, né? O mestre pode começar a inserir regrinhas que sejam para trabalhar questões específicas. Então, assim... Consegue montar um jogo, um game, né? Pensando na habilidade daquela pessoa, daquele grupo específico que você tem que trabalhar, né? Sim, ou uma regrinha em um contexto específico. Então, assim, eles estão passando por uma cidade X, e nessa cidade X, se a pessoa falar muito alto, ou se a pessoa xingar o coleguinha, ela vai presa, por exemplo. E aí, eles vão se controlar muito mais. Ou, se você fizer tal coisa, o grupo todo perde ponto. E aí, o grupo se ajuda a evitar aquele determinado comportamento que pode prejudicar todos juntos. E essa consequência controla muito mais próximo, né? O comportamento, assim, da pessoa, né? Não é só pela regra, tipo, olha, você não pode xingar as pessoas, porque caso você xingue, pode acontecer. Não, vai acontecer, você vai ser preso nesse jogo, sabe? É um aprendizado muito mais pelas consequências diretas do que pela descrição da regra. A gente sabe, teoricamente, que isso funciona muito mais, né? Isso estabelece comportamentos de uma maneira muito mais... De um jeito mais eficaz, né? Mais consolidado. Mais sólido, mais sólido. Sim. E quando a gente fala de RPG, já existem evidências científicas de que... os pacientes que muitas vezes já passaram por muitos terapeutas, têm um histórico de um processo terapêutico que não foi tão agradável para eles. De engajar. Isso. Muitas vezes tem até uma recusa de ir para terapia. Quando chegam lá e veem que é uma mesa de RPG, que eles não vão ter que sentar e falar sobre eles, que é justamente a dificuldade que a gente falou, eles aceitam participar. Mesmo aqueles que tinham uma extrema recusa, falaram, eu não vou, se eu for, eu vou ficar quieto, eu não vou falar nada, eu vou ficar emburrado o tempo inteiro. E aí chega lá e super participam e pedem para ir de novo e de novo. Então, eu vejo também que é legal a gente pensar nesses recursos variados, pensando em situações variadas que a gente tem. Porque tem desde daquele paciente que não teve experiência ainda com a psicoterapia, e vai aberto a descobrir, saber o que tem para fazer ali. E tem também aqueles que já se fecham. Não quero ir. De modo geral, tudo que a gente tem discutido até agora, a gente está dizendo, né, que a psicoterapia é um processo complexo, muito íntimo, mas extremamente individual, que a gente pensa nos planejamentos de uma forma muito individualizada, das dificuldades daquela pessoa a partir de uma avaliação muito minuciosa. E diante disso, de tudo que a pessoa precisa, dos potenciais, das dificuldades, dos excessos, a gente pensa também nos interesses para formular, assim, uma intervenção que a gente torne a vida daquela pessoa cada vez mais positiva, pensando dentro dos interesses dela mesmo, para manter aquela motivação, e dentro disso a gente se utiliza de vários jogos, de teatros, de RPG, e eu espero que a gente vai fazer mais formações com relação a isso, eu espero que a gente se utilize cada vez mais e torne a terapia cada vez mais flexível e seja um modelo para o nosso paciente também, né? Sim. De mudar a sua própria... de ser muito genuíno para que ele seja genuíno, para criar um vínculo muito próximo para que ele também seja uma pessoa que está aberta a vínculos próximos e perceba a nossa flexibilidade também, utilizar diversos recursos para ensinar coisas para eles. Sim, e principalmente, né, tornar a terapia ao mesmo tempo um ambiente de novos modelos, de muita aprendizagem, mas um ambiente que seja agradável, que a pessoa queira estar ali, queira aprender com a gente. Esse é o nosso objetivo, tanto no Ninar quanto em qualquer momento que a gente está atendendo alguma criança, né? E muito obrigada, Paty. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre psicoterapia, que vocês tenham tido bastante interesse em conhecer as intervenções que a gente faz no Ninar, e é isso. Sim, obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Obrigada, Paty. Tchau, tchau. Tchau.